alunos do segundo ano do ensino médio, né? Apostila 3, capítulo 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho de mundo desenvolvido, né? E logo depois falaremos de Estados Unidos. Na realidade, quando nós falamos de mundo desenvolvido, nós vamos estar falando de mundo desenvolvido ou primeiro mundo. Por que essas duas denominações? Primeiro nós temos que entender que essa denominação mundo desenvolvido é uma denominação mais recente, né? Ela data já do chamado mundo contemporâneo. E esse termo primeiro mundo ele era muito utilizado durante a chamada Guerra Fria, em que o mundo era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. No caso, primeiro mundo, formado pelos países desenvolvidos capitalistas, o segundo mundo formado pelos países socialistas de economia planificada e o terceiro mundo formado por ou pelos países subdesenvolvidos capitalistas. Logo, com o fim da chamada Guerra Fria, não tinha mais destruição ou fragmentação da União Soviética, não tinha mais essa questão do segundo mundo, então eles resolveram, com a chegada da nova ordem mundial, fazer uma mudança e colocar como mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido. Hoje já existe mais um termo agregado, o mundo em desenvolvimento. Então existe hoje mundo desenvolvido, mundo em desenvolvimento ou emergente e existe o mundo subdesenvolvido. Beleza? Quando eu falo em mundo desenvolvido, eu vou estar falando um conjunto de países que dão uma condição satisfatória de vida à sua população. Isso em termos de economia, em termos de PIB, quando eu falo em economia, PIB, qualidade de vida com IDH, questão tecnológica, então tudo isso envolve esse mundo desenvolvido. Tem aqui, esse conjunto concentra 3/4 do PIB mundial. Tá? Então, é formado por países que têm PIBs muito altos, que contribuem muito para a economia mundial. São os maiores produtores, ou seja, são os que mais produzem industrialização muito forte e também os que mais consomem. Apresentam os melhores padrões de vida. Então, quando eu falo em padrão de vida, os melhores IDHs. Então, se vocês pegarem aí os 30 primeiros países do mundo em termos de IDH, todos eles vão estar dentre os países desenvolvidos. Desenvolvimento industrial com tecnologia e, em geral, são países urbanizados, ou seja, a população, a maior parte da população, estão concentradas nas cidades. Grande parte desses países formam o que nós chamamos de G7, ou seja, o conjunto das 7 maiores potências do mundo, no qual estão Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Então, vamos tentar classificar esses países que formam o mundo desenvolvido. Então, na América, nós temos quem? Estados Unidos e Canadá. No Japão, na Ásia, nós temos o Japão. Lá na Oceania, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia. E nós temos toda a Europa Ocidental. Então, esses países que formam o chamado mundo desenvolvido. Nesse mundo, impõe-se rapidinho, ou de forma muito rápida, a tendência de globalização da economia, ou seja, de uma interdependência econômica. E, consequentemente, eles vão ampliar os laços de blocos econômicos. Tá? De uma forma muito consistente, hoje nós temos a União Europeia. Beleza?
Aí nós temos o símbolo, né, de desenvolvimento, considerado o país mais desenvolvido do mundo, Estados Unidos da América. Então, Estados Unidos é a maior potência econômica. O PIB dos Estados Unidos hoje gira em torno de 19 trilhões de dólares. E é o país que mais investe em armamento militar do mundo. Isso muito por ser o país mais visado do mundo. Então, os Estados Unidos eu acho que tem o maior número de países ou povos que odeiam os Estados Unidos, por isso que eles têm que promover uma forte tendência a ter armamentos bélicos. Eles aparecem como o quarto país mais extenso do mundo em terras descontínuas, ou seja, em terras fora do seu território. Então, os Estados Unidos, só para vocês terem ideia, ele tem terras fora do seu território. Vou citar o exemplo do Alasca, que foi comprado. Vou citar o exemplo do Havaí, que dizem que foi surrupiado, roubado do Japão. Então, são terras que estão fora dos Estados Unidos, porém pertencem aos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos estivessem lá só com as suas terras contínuas, ele seria menor que o Brasil. Como ele tem terras descontínuas, ele é maior que o Brasil. Tem uma população de aproximadamente 322 milhões de habitantes. Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo, perde apenas para a China e para a Índia. É formado por 50 estados. Tem quase o dobro da quantidade de estados que o Brasil. Dentre esses 50 estados, 2 deles estão em terras descontínuas, justamente os estados que eu passei para vocês anteriormente, o Havaí e o Alasca. Aqui nós temos um mapa dos Estados Unidos com os seus 50 estados. Muitas vezes existe uma confusão nos Estados Unidos, em relação à capital, Washington, Então nós temos, vou pegar aqui um lápis, vou pegar aqui uma canetinha aqui, só para mostrar para vocês. Aqui nós temos o estado de Washington, Aqui é um estado de Washington. O que aparece demais para nós é o Washington DC, ou seja, Washington, Distrito de Colômbia, que é a capital dos Estados Unidos, que fica nessa região aqui, tá no estado de Maryland, aqui, fica nesse estado aqui, Então, nós temos que ter muito claro, tem o estado de Washington e tem Washington, que é a capital dos Estados Unidos, tá? Então, 2 regiões completamente diferentes. Assim como nós temos o estado de Nova York, que está aqui, estado de Nova York. E dentro do estado de Nova York tem New York City, ou seja, cidade de Nova York. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento. É importante que vocês entendam isso. Então, tem o estado de Nova York e tem a cidade de Nova York. Tá? Por exemplo, quando as pessoas falam lá em New York City, é a cidade de Nova York, onde está Manhattan, o centro de tudo, onde as pessoas geralmente vão viajar. Beleza? Então, é importante que vocês tenham essa ideia. Aqui nós temos a bandeira dos Estados Unidos, que representa a bandeira dos Estados Unidos. Essas listas aqui, essas 13 listras representam o processo de formação dos Estados Unidos, ou seja, as 13 colônias. Então, aqui tem 13 listras que representam, no caso, as 13
colônias no processo de formação dos Estados Unidos. E aqui nós temos 50 estrelas que representa cada estado dos Estados Unidos. Formação territorial. É legal nós passarmos para vocês que os Estados Unidos eles foram formados, né, por 13 colônias. Qual o processo de formação dos Estados Unidos? Primeiro, os Estados Unidos eles foram colonizados, tá, pelos povos saxões. Tá? Quem eram os povos saxões? Esses povos saxões, né, eles saíram da Inglaterra. Tá? Esses povos saxões saíram da Inglaterra. Tá, mas por que eles saíram da Inglaterra? Saíram da Inglaterra por divergências religiosas. Eles não aceitavam, né, um processo de religioso que ocorria na Inglaterra, então eles resolveram sair, né, eles eram também chamados de puritanos. Eles saíram da Inglaterra para formar um país. Escolheram quem? As terras dos Estados Unidos. Vocês vão perceber que esses povos, eles chegaram às terras que hoje é os Estados Unidos através do Oceano Atlântico, ou seja, na parte leste dos Estados Unidos. Vocês vão perceber que a maior parte dos países, né, que sofreram um processo de colonização, sempre essa colonização se deu pelo litoral. Né? No caso do Brasil, litoral do Brasil pelo Atlântico, no caso dos Estados Unidos também pelo Atlântico. Tá? Quando eles chegaram a essas terras dos Estados Unidos, eles formaram as chamadas 13 colônias. Beleza? E a partir daí, eles começaram a expandir o território dos Estados Unidos. Então, eles expandiram do Atlântico, ou seja, do leste, para o oeste. E essa expansão do território ocorre de uma forma muito forte e até muito violenta. É bom que vocês tenham essa ideia. Então, a partir de 1783, logo depois da Guerra da Secessão, né, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, né, iniciou-se a expansão dos Estados Unidos em direção ao Pacífico, ou seja, de leste para oeste. Até então, essa região era totalmente despovoada. É importante também passar para vocês que nesse processo de expansão em direção ao Pacífico, né, os povoadores, no caso, né, os desbravadores, eles promoveram um verdadeiro genocídio em relação aos indígenas da região. Eles mataram muitos índios, né, um verdadeiro massacre. Em 1803, né, a Louisiana foi comprada da França. Então, os Unidos foram lá e compraram a Louisiana da França. Tá? E em 1819, foi a vez do estado da Flórida ser comprado da Espanha. Então, esses dois países viviam uma crise, né, financeira muito forte. Né? A França, do governo de Napoleão Bonaparte, né, envolvido em inúmeras guerras, né, faltava dinheiro, então eles venderam a Louisiana para os Estados Unidos e o território da Flórida, os Estados Unidos compraram da Espanha, que vivia um momento terrível economicamente também. Por volta de 1845, os colonos, os bravadores estadunidenses, instalaram-se no Texas, que pertencia até então ao México. Chegaram lá, invadiram e proclamaram que independência. Teve a guerra do México, teve um conflito muito forte dentro desse processo,
os Estados Unidos avançaram e roubaram mais terras dos mexicanos. Então, o México, eles perderam assim uma quantidade de terras muito grande para os Estados Unidos. Haja vista, olha só, se vocês olharem, grande parte do território dos Estados Unidos tem nome, tem denominação vinda do latim, do espanhol, né? São Francisco, San Diego, Califórnia. Então, eles pegaram uma região, aquela região do Texas, né? Extremamente importante, porque naquela região tem o Golfo do México. E nós vamos associar o Golfo do México ao petróleo. Então, os Estados Unidos, eles ficaram com uma região extremamente rica em petróleo. Em 1848, a descoberta de ouro na região da Califórnia deu início à conquista do Oeste. O que eles fizeram para fazer um processo de colonização muito rápido? Eles venderam terras a um preço muito baixo. Então, eles venderam terras a $1, de $1 a $10, justamente para ocupar aquela região. Só que, em troca dessa terra com valor muito baixo, né, os compradores dessas terras tinham, por contrato, que ficar nessas terras pelo menos 10 anos. Né? Porque quem estava vendendo essas terras, que queria povoar essa região, eles acreditavam que, posterior à compra dessas terras, os compradores iriam se apaixonar pela região, né, e formar povoamentos, né, inaugurar cidades, fazer desenvolver aquela região. O que realmente aconteceu posteriormente.